Olá, meu nome é Áureo e, juntamente com Gustavo Trovato e José Vitor, iremos apresentar um trabalho de entomologia geral sobre a ordem Hymenoptera. Iremos falar um pouco mais sobre suas características, biologia e também sobre sua identificação. Eu sou o José Vitor e vou dar uma breve introdução sobre o nosso tema. Então, o nome Hymenoptera é derivado do grego, onde hymen significa membrana e ptera significa asa. Essa ordem recebe esse nome devido às suas asas membranosas. Existe cerca de 120 mil espécies no mundo, sendo que no Brasil são conhecidas aproximadamente 10 mil espécies, mas existem estimativas que indicam cerca de 70 mil espécies em nosso território, porém ainda não são conhecidas. Esses insetos vivem em colônias, no caso das abelhas ou das formigas, ou de forma solitária, no caso das vespas. Agora eu vou falar um pouco sobre as características dessa ordem. O tamanho desses insetos varia bastante. Essa é a ordem mais benéfica dentre todas as outras. Essa ordem apresenta insetos holometábulos, ou seja, eles têm metamorfose completa, com ovo, larva, pupa, até chegar na fase adulta. O Gustavo vai falar um pouco melhor sobre isso no decorrer da nossa apresentação. Esses insetos são triblásticos, ou seja, eles possuem três tipos de tecidos: a ectoderme, mesoderme e a endoderme. Eles são celomados, ou seja, eles apresentam uma cavidade revestida pela mesoderme durante seu período de desenvolvimento embrionário. Apresentam simetria bilateral, que é basicamente se você pegar um inseto desse e fizer um corte nele, você vai obter duas partes do seu corpo iguais. Eles apresentam patas articuladas, que permitem a esses insetos uma melhor locomoção. Importância econômica. A produção de cera e geleia é muito importante nas indústrias, pois permite que as mesmas tenham a oportunidade de produzirem diversas coisas, como velas, giz de cera e até mesmo máscaras capilares. A produção de mel ela é muito importante, pois ela movimenta a economia e, além disso, ela é muito saudável e apresenta muitos benefícios à saúde humana. Por fim, nós temos a importância ecológica. A polinização ela é muito importante, pois ela permite com que os insetos façam a transferência do grão de pólen de uma planta para a outra. Com isso, uma planta vai conseguir fecundar a outra e, consequentemente, elas vão se reproduzir e gerar novos descendentes. O controle biológico ele é muito bom, pois ele faz um controle das pragas agrícolas sem a utilização de agrotóxico e sem prejudicar o meio ambiente também. Esse controle é feito através da utilização de parasitoides, que eles atacam e matam os ovos, a larva e os insetos adultos também, que os insetos inimigos no caso. As formigas ela promove a reciclagem de nutrientes, pois ela pega a folha verde e transforma em matéria orgânica, fazendo uma melhor decomposição e uma decomposição mais rápida dessas folhas. Agora o nosso amigo Gustavo Trovato vai dar continuidade à nossa apresentação. Bom, a biologia desses insetos e a sua função no nosso ecossistema. Essa ordem ela está entre os animais dominantes do nosso ecossistema terrestre, em número de espécies, número de indivíduos e até a sua biomassa. Eles desempenham funções ecológicas essenciais para o nosso ecossistema. As vespas predadoras e parasitoides, elas controlam as populações de insetos fitófagos, ou seja, esses insetos fitófagos são aqueles que se alimentam exclusivamente de vegetais, impedindo que eles se aumentem drasticamente, o que poderia causar uma redução da nossa biomassa vegetal.
As pragas de plantações são controladas por vespas parasitoides através do controle biológico, sem contar algumas pragas que são controladas naturalmente pelas vespas predadoras. As abelhas, elas também, e as vespas, estão entre os principais insetos polinizadores, responsável pela produção de grande parte de espécies de plantas de culturas agrícolas, além das abelhas produzirem o seu mel. As formigas, elas desempenham diversas funções no nosso ecossistema, como a predação, a ciclagem de nutrientes e muitas vezes a dispersão de sementes. Há ainda vários grupos de hipnópteros fitóficos, de alguns são quais importantes pragas agrícolas. Bem, e como acontece a comunicação desses insetos? Ela se dá através de feromônios transmitidos durante a troca de alimentos e secreção, que são chamadas de trofalaxia. Bom, as partes do corpo dessa ordem. Na região do tórax, ela é constituída por três segmentos, o protórax, o mesotórax e o metatórax. A sua ligação entre o abdômen e o tórax, ela ocorre entre o metatórax e o seu primeiro segmento abdominal. Podemos encontrar, né, nessa ordem abdômen séssil ou penduculado. Elas possuem quatro asas membranosas, sendo as de trás maiores do que a da frente. Na sua maioria, elas possuem pernas ambulatórias, ou seja, não apresentam uma modificação e sua função é locomover-se. Ela possui uma cabeça livre e bem desenvolvida, sendo destacada no corpo. Na cabeça, ela obtém um par de antenas e um par de olhos compostos, além de três ocelos medianos, dispostos em triângulos no vértice de sua cabeça. O seu aparelho bucal, ele encontramos em duas formas, tipo lambedor, encontrados em abelhas e mamangabas, e o mastigador, presentes nas vespas e nas formigas. Quanto ao seu desenvolvimento, eles são holometábolos, ou seja, é um inseto que tem a metamorfose completa durante seu desenvolvimento. Aqui nós teremos a fase de desenvolvimento de uma abelha. A abelha rainha, o número 1, depositando seu ovo. Em seguida teremos o primeiro estágio larval. Logo ao lado teremos o segundo estágio da larva. Em alguns dos insetos temos até o terceiro estágio larval. No número 4 encontramos a fase da pupa. E em seguida, no número 5, teremos a vida adulta, com um ciclo de aproximadamente 21 dias. Nessa ordem, quanto à sua reprodução, geralmente são ovíparos, que produz por via sexuada. Na sua maioria, o sexo é determinado pela fertilização do ovo. Ovos fertilizados, fêmeas, e ovos não fertilizados, machos. Coleta e fixação dos insetos dessa ordem. Bom, primeiramente começamos pela captura desses insetos, onde são utilizadas algumas armadilhas. Vou citar agora algumas armadilhas que fazem parte para os insetos dessa ordem. Armadilha do tipo Moeric, armadilha do tipo Malaise e armadilha do tipo Fitfall. Bom, a armadilha do tipo Moeric são utilizadas bacias amarelas, de aproximadamente 30 centímetros de diâmetro, onde é depositada uma mistura de 2 litros de água, 2 ml de detergente e 2 ml de formol. Os insetos atraídos pela cor amarela da bacia caem nessa mistura e eles morrem por afogamento, sendo então colocados com o uso de peneira fina e fixados em álcool a 70% para posterior a sua identificação. A armadilha Malaise utiliza a captura dos insetos por interceptação a voo. Elas são construídas utilizando bandas de tecidos de cor preta que interceptam os insetos, conduzindo através de duas bandas de cor branca até a parte superior, onde há dois fracos de plásticos de 200 ml, ligados entre si por uma tampa de rosca. No frasco de baixo há um líquido fixador. Esse líquido é constituído por 600 ml de álcool, 96%, e 300 ml de água destilada, 100 ml de formol a 40% e 20 ml de ácido acético, onde os insetos caem, ficando ali fixados.
Esses frascos são posicionados para o norte para atrair melhor os parasitoides. Os insetos atraídos caem nessa mistura, sendo então são coletados com o uso de peneira fina e fixados a 70% para sua posterior identificação. A armadilha do tipo Pitfall, ela é utilizada na parte superior da armadilha, é acoplado um funil de papel aberto nas extremidades, com uma base voltada para baixo, envolvendo um saco plástico utilizado para a coleta de dípteros parasitoides. E são utilizados são colocados iscas no interior dos recipientes metálicos, sobre uma camada da terra. Os adultos são sacrificados com éter etílico e conservados com álcool 70% para sua posterior identificação. Esses são 3 exemplos que eu trouxe para a ordem Hymenoptera. Quanto à sua montagem, é bom tomar alguns cuidados. Após a morte dos insetos, é recomendado montá-los, pois com a demora, eles podem ficar com as suas apêndices duras, aí fica bem mais difícil. O alfinete deve ser compatível com o tamanho e diâmetro do inseto. São utilizados alfinetes e os alfinetes entomológicos. Esses alfinetes entomológicos têm como características especiais como tipo de material, comprimento, flexibilidade e apropriada para o uso e a coleção dos insetos. Todo inseto deve ser alfinetado entre o primeiro e o segundo par de pernas. Todos os exemplares devem ser posicionados cerca de 1 centímetro abaixo da cabeça do alfinete. Na ordem Hymenoptera, o alfinete é colocado no mesotórax, entre a base das asas anteriores, um pouco à direita da linha mediana. Após a alfinetagem, as antenas, asas e pernas elas devem ser arranjadas de forma que todas as apêndices fiquem bem visíveis para o seu estudo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as categorias taxonômicas. Basicamente, ocorre uma divisão na ordem Hymenoptera, e uma dessas divisões recebe o nome de superfamília. Mas o que é uma superfamília? Uma superfamília nada mais é do que um grupo composto de famílias com similaridades taxonômicas. E dentre todas essas superfamílias presentes na ordem Hymenoptera, algumas delas eu acredito que merecem um destaque. Por quê? Pelas famílias pertencentes a cada grupo e pelos indivíduos pertencentes a cada uma dessas famílias, de acordo com a sua importância econômica, importância ecológica, dentre outros fatores. E eu queria destacar aqui a superfamília Apoidea, que é a classe das abelhas e vespas especídeas, é uma das superfamílias muito importantes para o meio ecológico. Eu também queria destacar a superfamília Cynipoidea, que é onde fazem parte alguns parasitas e vespas, além da superfamília Calcidoidea, que é a classe das famosas brocas de sementes, e também de algumas vespas, Mas como eu disse das superfamílias, que são grupos compostos de famílias, eu não poderia deixar de falar das famílias, principalmente das principais famílias. Então, quando falamos de família, algumas delas eu acredito que também mereça destaque, como é o caso da família Formicidae, Por quê? Ela é composta por formigas, e como o nome já diz, e ela é uma das famílias consideradas mais bem-sucedidas de todos os insetos. Por quê? Porque eles estão presentes em todo o planeta Terra e pelo seu grande número de indivíduos, Então é significativo o número de indivíduos das formigas. Além de outra grande família, que é a Vespidae, que é onde fazem parte as vespas, que são insetos predadores que atuam mantendo o equilíbrio entre as espécies que compõem seu ecossistema, Uma das famílias que, na minha opinião particular, é mais importante, que é a família Aepidae, que ela é formada por diversos tipos de abelha, como as abelhas parasitas, cavadoras, carpinteiras, até mesmo as mamangavas e as abelhas de mel, Esses animais, eles são os principais agentes polinizadores do planeta Terra, Eles chegam a ser responsáveis pela polinização de mais de 80% das culturas mundiais. Então, ela tem uma importância significativa no meio, Eu também queria destacar a família Cynipidae, que forma um grande grupo, constituído por vespas galhadoras, as conhecidas vespas de galho, que elas atacam também um grande grupo de roseiras. Além da família Euritomidae, que ela é formada pelas brocas de sementes, como eu disse anteriormente, que é um inseto que danifica diversas culturas, dentre outras, famílias que merecem destaque aí na ordem
Hemipoideia, né? Hymenoptera, perdão. A ordem Hymenoptera, ela é considerada uma das ordens mais diversificadas. Sua biodiversidade é muito grande, né? E por quê? Porque ela contém insetos, incluindo desde parasitoides, predadores e fitófagos, né? Então, como eu disse anteriormente também, ela é responsável pela polinização de mais de 80% das plantas do planeta Terra, né? E ela é possível também realizar o controle biológico de outros insetos, né? Insetos pragas que atacam culturas, e ela também pode ser pragas que atacam essas culturas, né? Elas podem atacar diversas culturas, né? Sendo assim, existem algumas características peculiares que são observadas, né, nesses insetos, né, que facilitam a identificação desses insetos. Mas como que é realizada a identificação desses insetos? Analisando a morfologia externa desses insetos, né, é possível observar essas características. Você consegue observar que a cabeça da ordem Hymenoptera é sempre bem desenvolvida, né, ela é sempre destacada do corpo. Os seus olhos também eles são compostos e sempre bem desenvolvidos. Eles podem chegar de 1.000 a 1.500 omátides, né? Os ocelos eles são em número de 3, disposto em triângulo no vértice da cabeça. Além de seu aparelho bucal ser de 2 tipos, né? Pode ser mastigador ou pode ser lambedor, né? Mastigador no caso das vespas e das formigas e lambedor no caso das abelhas e mamangavas, né? Já quando fala das pernas, as pernas posteriores coletoras elas são encontradas nas abelhas e nas mamangavas, né? Nos demais himenópteros, as pernas são principalmente do tipo ambulatórias, né? Quando se trata das asas, né, dos himenópteros, as asas elas podem ser membranosas, transparentes ou podem ser coloridas, né? Podendo ser ainda atrofiada ou ausente. Então eles podem ter asas ou podem ser ausentes também ou atrofiadas, né? As antenas, né, na ordem Hymenoptera, elas são do tipo geniculadas, né? Além de seu abdômen ser ligado largamente ao tórax, né? Ou a ele também pode ser ligado um pedúnculo, né? Que é bem desenvolvido principalmente nas formigas e nas vespas, né? Em muitos grupos é visível o ovipositor adaptado, né? Que é usado para perfurar, penetrar, serrar ou ovipositar e também matar, né, as presas, né? Geralmente são ovíparos, né, reproduzindo por via sexuada, né? Na maior parte dos himenópteros, né, o sexo é determinado pela fertilidade dos ovos, né? Os ovos fertilizados, eles dão origem à fêmea e os ovos não fertilizados, eles dão origem ao macho, né? Suas larvas, né, na maioria das vezes, elas são do tipo germiforme, né, ou euruciforme, né, como já foi dito antes. E as pupas são do tipo livre e às vezes estão no interior de um casulo, né? No hospedeiros quando estão parasitos ou em células especiais. Bom, então basicamente foi isso, né? O nosso trabalho. Eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado. Aqui agora estão as referências bibliográficas que foram usadas no trabalho.